Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, lembrando que é importante que nós esqueçamos as nossas preocupações de natureza material dentro do possível, para que a gente possa receber o auxílio da espiritualidade amiga, que já se encontra aqui para nos amparar, para nos proteger nas nossas necessidades. Então vamos fechar levemente os nossos olhos, buscando a sintonia com os benfeitores amigos, através da prece, rogando a esses queridos amigos espirituais que nos amparem neste momento, a fim de que nós possamos ter o entendimento das lições que nos forem deixadas nesta noite. Gratidão pela oportunidade do aprendizado que nos é conferida. Gratidão por todas as nossas conquistas. E que possamos, Pai de amor e misericórdia, ao sairmos daqui, sairmos com uma perspectiva melhor de mudança dos nossos corações. Também estendemos as nossas orações para os nossos familiares, para os nossos amigos e também para aqueles que se dizem nossos inimigos, encarnados ou desencarnados, e que nós tenhamos muita paz e muita luz. E que assim seja. A palestra de hoje é Compromisso Afetivo. É um texto do livro Vida e Sexo, que são orientações do Espírito Emmanuel, a psicografia do Chico Xavier. Além deste livro como referência bibliográfica, vamos buscar no Livro dos Espíritos Orientação, para nos embasar, e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos falar sobre compromisso afetivo. Todos nós, de alguma forma, estamos ligados uns com os outros por laços de afetividade e também nem sempre de afetividade. Temos muitas vezes aqueles que se dizem nossos desafetos, e estão esses desafetos muitas vezes conosco, reencarnados na nossa família, ou através da convivência nos ambientes de trabalho, onde quer que nós nos situamos. Então nós somos rodeados de pessoas que nós temos afetividade, que nós temos simpatia, mas também por aqueles que nós não temos tanta simpatia assim. Porque o grande desafio de todos nós se chama convivência. A convivência com os diferentes é um grande desafio para todos nós, porque nós temos que ter algo chamado respeito. A convivência não pressupõe que nós aceitemos aquilo que está errado, mas respeitar a individualidade de cada um dentro da sua perspectiva de crescimento e evolução espiritual. Porque todos nós fomos criados por Deus, somos irmãos perante Deus, criados simples e ignorantes, todos nós com as mesmas potencialidades, porque Deus não criou nenhum privilegiado. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos dá a lei chamada livre-arbítrio, nos dá a possibilidade de escolhermos os caminhos pelos quais nós vamos trilhar. E muitas vezes as nossas escolhas vão nos ligar a outros espíritos e que muitas vezes nós falhamos em vidas passadas para com eles, mas também nos ligam através dos laços da consanguinidade ou da amizade com os nossos afetos. Mas todos nós temos compromissos no quesito chamado afetividade. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo quando ele fala sobre amar aos inimigos, muitas vezes nós julgamos que amar aos inimigos significa ter o mesmo sentimento que nós temos com aqueles que nós temos afinidade. E não é isso que a espiritualidade dos benfeitores amigos nos colocam. Eles nos colocam que amar os nossos inimigos é não desejar-lhes o mal.
E aí a convivência vai fazer com que a gente não deseje o mal para aqueles que pensam diferente de nós, mas que nós os respeitemos conforme as suas escolhas. Assim como Deus nos respeita em relação àquilo que nós escolhemos na nossa vida. Mas muitas vezes as nossas escolhas, elas geram muita dor e muito sofrimento para nós. Porque nós somos extremamente infantis do ponto de vista espiritual. E quando nós falamos da nossa infantilidade, nós queremos que Deus nos atenda conforme aquilo que nós julgamos que seja importante para nós. Nós somos muito mimados, de certa forma, espiritualmente. E Deus nos atende sempre, 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 sempre. Nós nunca estamos sozinhos, nós sempre teremos respostas para as nossas indagações, só que Deus nos atende conforme as nossas necessidades e não conforme os nossos caprichos. E nós somos extremamente caprichosos, principalmente no quesito que fala sobre a afetividade. Nós queremos impor as nossas condições para aqueles que estão junto conosco, as nossas verdades. E se nós formos analisar, todos nós temos as nossas verdades. E as nossas verdades, elas estão intimamente ligadas com a nossa evolução espiritual. E às vezes é difícil a convivência porque tem pessoas que não mudam, que não arredam o pé de uma determinada posição de jeito nenhum. Elas têm um véu nos seus olhos e que não adianta nós explicarmos ou mostrarmos porque elas não mudam a sua opinião. E elas só vão mudar a opinião quando a dor, a dificuldade, o sofrimento fizer com que se abram os olhos. Então nós temos ainda muito que aprender no quesito de afetividade, os nossos compromissos de afetividade, mas muito mesmo. E nós vemos nisso no nosso dia a dia, não precisa a gente ir muito longe de quanto moralmente nós estamos atrasados. No quesito de moralidade, estamos muito atrasados. Nós achamos que Deus, então, tem que atender aos nossos caprichos, aquilo que nós julgamos certo, conforme as nossas posições, os nossos posicionamentos, e a vida nos mostra que as coisas não são bem como a gente imagina. E nós temos um problema também, do ponto de vista de afetividade, que nós não aprendemos as desilusões. Às vezes nós estamos lá na nossa família, pais e mães, por exemplo, cobram os seus filhos de tudo que eles querem, não sabem dizer não para os seus filhos, e aí aquela criança não aprende a desilusão, a se desiludir, a se decepcionar, que isso é uma coisa boa para nós. Porque nós temos que ouvir os nãos, a vida nos coloca muitos nãos ao longo da nossa vida. E por que nós não dizemos não para aqueles que estão ali sob a nossa tutela e a nossa responsabilidade? Daí nós vamos crescendo, achando que tudo vai ser do jeito que a gente quer, como a gente quer, a hora que a gente quer, e que nós seremos servidos pelos outros, e que nós vamos mudar os outros. Olha como nós somos ingênuos. Nós não conseguimos nem mudar a nós mesmos pelas nossas teimosias, quanto mais mudar o outro. Então nós temos que nos preocupar que o compromisso é pessoal e intransferível com a nossa mudança para melhor. E nós temos uma mania de procrastinar a nossa mudança, vamos deixando para o lado, vamos empurrando com a barriga. E aí vai, um dia vai 2, vai 3, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, aí a gente tem que voltar para a espiritualidade com a nossa bagagem de ações no bem vazias. E aí nós temos o que nós falamos do vazio existencial, porque passamos a nossa vida sem encontrar o sentido que ela tem,
que é a nossa evolução espiritual. E quando nós falamos de evolução espiritual, nós temos que lembrar que nós estamos, todos nós, submetidos às leis divinas, a lei divina ou lei natural. Todos, sem exceção. Nós temos dentro da lei divina ou lei natural, que é criada por Deus, é uma lei perfeita, imutável. E a lei divina ou natural está gravada na nossa consciência. Olha que interessante. Deus gravou a lei divina ou natural, está na nossa consciência. Todos nós a temos gravada. Só que às vezes a gente coloca um véu assim que a gente não quer enxergar. E dentro da lei divina ou natural nós temos a lei da adoração, que é o reconhecimento de Deus como nosso Pai justo e bom, misericórdia, e que quer a todos nós bem, todos nós, todos. Aquele é mais criminoso, mais bandido, mais retrógrado, que a gente condena muitas vezes, é filho de Deus, e Deus quer o bem a ele também, porque não tem privilegiados. Só que às vezes as ovelhas se desgarram do rebanho, mas Deus, enquanto não resgata aquela ovelha para o caminho do bem, não fica feliz. Então, a lei da adoração, de nós reconhecermos a paternidade divina e reconhecermos um Deus soberanamente justo e bom, e que sabe o que é melhor para nós. A lei do trabalho. Eu gosto muito da lei do trabalho, porque nós temos a mania de achar a preguiça, não fazer nada, achar que a gente está numa colônia de férias, na nossa encarnação. Nós temos a lei do trabalho. E muitas vezes nós cultivamos o coitadismo. Ah, porque coitado aqui, coitado. Ninguém é coitado, coisa nenhuma. Todos nós temos possibilidade de crescimento e evolução através da lei do trabalho. Então a gente tem que se coçar sim. Porque Jesus nos disse a cada um segundo as suas obras. Ninguém vai levar ninguém nas costas, principalmente nesse campo de afetividade. Então a lei do trabalho é uma lei natural. A lei da reprodução, a responsabilidade com relação à questão da sexualidade, que estamos muito na libertinagem, muito longe das questões de responsabilidade da área da sexualidade, e nós temos que cuidar isso. A lei da conservação, a lei da destruição, a lei da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade e, por fim, da justiça, do amor e da caridade. São tudo isso que foi citado aqui, está lá no Livro dos Espíritos, não é uma criação da Karina, está lá, são os benfeitores amigos que nos colocam sobre a lei divina ou lei natural. E todos nós a temos gravada na nossa consciência. Mas a palestra de hoje fala sobre os compromissos afetivos. E eu trouxe para nós fazermos a reflexão do mito de Narciso. Quando muitas vezes nós falamos, aquela criatura é narcisista. Muitos de nós temos um pouco do narcisismo, principalmente nas questões de afetividade. Né? Então, Narciso é um personagem da mitologia grega, filho do deus do rio Céfiso e da ninfa Liríope. Ele representa um forte símbolo da vaidade. Segundo a lenda, Narciso nasceu na região grega da Boécia. Ele era muito belo e quando nasceu, um dos oráculos, chamado Tirésias, disse que Narciso seria muito atraente e que teria uma vida bem longa. Entretanto, ele não deveria admirar sua beleza, ou melhor, ver seu rosto, uma vez que isso amaldiçoaria sua vida. Além de ter uma beleza estonteante, a qual despertava a atenção de muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, Narciso era arrogante e orgulhoso. E ao invés de se apaixonar por outras pessoas que o admiravam, ele ficou apaixonado pela própria imagem ao vê-la refletida num lago. A bela ninfa Eco esteve apaixonada por Narciso, no entanto, seu amor nunca foi correspondido.
posto que Narciso ficou atraído por sua própria imagem. Com o excessivo amor próprio e sobre menosprezar a ninfa Eco, ela lançou um feitiço sobre Narciso, que ficou definhando até morrer no leito do rio. Com sua morte, o belo jovem foi transformado em uma flor. Então Narciso conta a lenda que ele era extremamente belo e a ninfa Eco se apaixonou por ele. Só que ele não dava bola para ela, de jeito nenhum. Mas ele nunca tinha visto a sua imagem, porque havia a maldição que ele não poderia ver a própria imagem. Mas Eco armou uma cilada e atraiu Narciso para que ele chegasse à beira do rio. E quando ele chegou à beira do rio, ele viu a imagem dele refletida do seu rosto, que era extremamente bela, e ele se apaixonou por si mesmo. E aí ele ficou ali admirando, se apaixonou até que ele definou e morreu. Então, essa lenda da mitologia grega nos fala sobre a vaidade. É lógico que, guardados os excessos, que as mitologias sempre buscavam aproximar Deus das nossas mazelas internas. Sempre Deus casava com alguém humano e aí justificava as suas imperfeições. Mas nós temos que ver que Deus não está ligado às nossas mazelas e às nossas imperfeições. E aí tenta explicar a questão da vaidade. Mas nós temos que ter, sim, amor por nós mesmos. Nós temos que nos amar. Muitos de nós não têm amor próprio e descambam para a área da depressão. Se julgam inferiores, não se amam, não se respeitam. Nós temos que nos amar, nós temos que gostar de nós. Em primeiro lugar, como que nós vamos ter um compromisso afetivo com alguém se nós não nos amarmos? Se nós não gostarmos de nós? Porque nós vamos jogar a responsabilidade da felicidade sobre o ombro de alguém. Então, guardar a vaidade em excesso, ela é prejudicial, sim. Mas nós temos que ter amor e cuidar da nossa imagem. Temos sim, porque isso, dentro da normalidade, é saudável para nós. Só que o cultivo da vaidade em excesso é prejudicial. Por que é prejudicial? Porque o tempo, ele é cruel. Quando nós somos jovens, está tudo em cima, mas a lei da gravidade vai puxando para baixo. E nós vamos ficando velhos, enrugados, menos atraentes. Então nós temos que aprender a nos conhecer e conhecer esse processo natural do envelhecimento. Então nós temos sim que ter amor, mas amor, aí o nosso amor vai mudando para o campo dos sentimentos e não tanto para o campo somente da imagem física. Então a lenda, ela vem nos trazer esse Narciso que se apaixonou em demasia pela sua beleza física. E nós temos que desenvolver os valores da alma. Nos apaixonarmos por nós, mas desenvolvendo os valores da alma e irradiando a luz própria que nós temos que desenvolver ao longo da nossa vida para que as pessoas possam nos enxergar com olhos diferentes, não só do corpo físico, da aparência. E isso está ligado sim às questões de afetividade. Porque muitas vezes nós nos ligamos por causa da beleza física. Por causa daquela pessoa que é extremamente bonita, fisicamente falando, mas do ponto de vista moral, não tem a mesma beleza espiritual. Porque a beleza espiritual, ela não está ligada à beleza física. Nunca esteve.
Muitos espíritos, os espíritos desencarnados, os espíritos evoluídos, todos são belos. Jesus era muito bonito, condizente com a sua característica espiritual. Mas nós, espíritos imperfeitos, a beleza física não está ligada à nossa moralidade. Muito antes, pelo contrário. Então, hoje nós estamos numa sociedade que cultua muito o corpo, cria padrões. E aqueles que saem do padrão, eles muitas vezes não se perdoam. Então não tem aquele padrão estético, porque é sarado, porque isso, ou porque alguém vai nos aceitar pelo padrão de beleza que a sociedade nos impõe. Então as relações de afetividade, elas não deveriam se basear somente no quesito da beleza física. É muito aquém. E aí nós nos comprometemos. Por quê? Porque nós vamos nos vincular. Por quê? Porque a sociedade impõe isso para nós. E quanto nós sofremos por causa disso? Porque não aceitamos o nosso corpo. Não aceitamos a cor de cabelo, não aceitamos a nossa estatura, não aceitamos se a gente é gordinho ou magro. Não aceitamos. Então nós temos que romper esses padrões que a sociedade nos impõe goela abaixo e colocarmos padrões de moralidade. Porque isso ninguém fala. Na mídia não aparece isso. Na mídia não aparece. A mídia nos impõe os padrões de beleza física, mas não os padrões de beleza espiritual, de moralidade. Olha como nós estamos atrasados. E as relações, os compromissos afetivos muitas vezes se ligam nesses padrões. E nós temos que quebrar isso à medida que nós evoluímos espiritualmente. E a nossa sociedade está muito doente com relação a esses padrões. Padrões de raça, padrões disso, padrões daquilo. Não, Deus não nos olha pela nossa cor de pele, pelo nosso cabelo. Ele não nos olha por isso. Deus nos vê pelos as nossas ações. Então são coisas, são paradigmas que nós temos que quebrar. E lá no Evangelho, os benfeitores nos dizem que o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, a nossa consciência, onde estão as leis divinas, o guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa esse dever? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, nosso dever do campo da afetividade do coração, ele tem um limite. Então nós temos uma liberdade, a gente não pode ultrapassar essa liberdade com relação às nossas relações afetivas. A gente não pode impor as nossas vontades com aqueles que nós convivemos. Nós temos que respeitar. E aí nós temos a consciência, dentro da nossa consciência, as leis divinas, como falado anteriormente. E a lei da liberdade, do amor, é uma lei divina. Então, o dever nosso é respeitar o outro através do livre-arbítrio. Hoje nós falamos da guerra, das guerras fraticidas que acontecem diariamente no mundo. Hoje vivemos um período de guerra na Ucrânia, na Rússia, triste, muito triste. O livre-arbítrio do ser humano
quando coloca os interesses pessoais em detrimento aos interesses espirituais. Mas temos que ver que há um conflito muito maior, que é o conflito do sexo, onde Emmanuel nos fala que na atualidade da Terra, admitindo a civilização em decadência, tão só examinando as absurdidades que se praticam em nome do amor, ainda não entendeu que os problemas do equilíbrio emotivo são até agora, de todos os tempos, na vida planetária. Nós confundimos o amor com paixão. Amor não tem nada a ver com paixão. Nós confundimos o amor com sexo. Não tem nada a ver. Amor é um sentimento libertador. Amor não escraviza ninguém aos seus caprichos. Nós, em 2022, ainda não aprendemos, não entendemos o amor ensinado pelo Cristo. O amor fraterno, o amor perdão, o amor que entende, o amor que não guarda mágoas, o amor que é solidário, o amor que é prestativo. E muitas vezes, em nome do amor, nós queremos escravizar as pessoas em relação aos nossos caprichos. Que as pessoas satisfaçam aos nossos desejos. E nós sofremos. Nós sofremos. Porque nós não temos como aprisionar uns aos outros. A lei da liberdade é uma lei natural. Quando alguém que se liga a nós afetivamente não quer mais ficar conosco através da convivência, não temos como escravizá-la ao nosso lado. Se ela não está feliz mais ao nosso lado, nós temos que libertá-la, que ela vá, que ela seja feliz. Claro que isso causa dor para nós. Claro que uma separação de alguém que a gente ama causa dor e sofrimento. Mas quando a pessoa ela não está mais feliz conosco por um motivo ou outro, que nós lhe dê liberdade para que ela seja feliz. E que nós trabalhemos o nosso coração para que as separações aconteçam. Muitas vezes as separações acontecem não encarnado entre encarnados, mas quando nós temos que nos despedir daqueles que nós amamos, quando eles têm que voltar à pátria espiritual. E nós temos que libertá-los, porque o nosso compromisso afetivo é de libertar aqueles a quem nós amamos. E muitas vezes a gente faz muita confusão. E nos compromissos afetivos, principalmente quando nós nos ligamos a alguém através da união, nós temos que respeitar aquela pessoa que está ao nosso lado. E muitas vezes as pessoas acham assim, mas eu vou dar uma saidinha com outro, com outra, sem um compromisso afetivo, como se nada fosse. A gente tem que cuidar com isso, porque quando nós nos ligamos a alguém pelos laços de afetividade, nós temos um compromisso, principalmente na área da sexualidade. Na área da sexualidade, entre cônjuges, nós trocamos energias. E quando um dos cônjuges sai para uma aventura fora daquela relação afetiva, ele quebra aquela energia, ele prejudica o outro. Então, muitas vezes faz pela liberdade. Se quer agir dessa forma, então não fique ligado a alguém. Nós temos compromisso afetivo com aquelas pessoas que nós nos ligamos. Nós temos que ter maturidade com relação a isso. Nós temos muitos problemas no campo da sexualidade, porque os compromissos muitas vezes são descartáveis. É como se nós pegássemos esse copo aqui, a gente usa o copo tanto quanto a gente quer e depois a gente joga o copo no lixo. As relações afetivas, elas não se pautam por isso.
trocas de parceiros sem responsabilidade alguma geram dor e sofrimento. É uma ilusão nossa a gente achar que a gente pode tudo. Paulo de Tarso dizia que tudo é possível, mas nem tudo nos é lícito, nos faz bem. Então, no campo da afetividade, nós temos que cuidar. A juventude tem que cuidar, os mais velhos têm que cuidar. Porque na juventude vamos experimentar A, B ou C. Não é assim que as coisas funcionam do ponto de vista espiritual. Nós voltamos à arena terrena com um compromisso de evolução, não com um compromisso de libertinagem e a gente fazer o que quer, a hora que quer. Então a nossa ficha tem que cair porque estamos submetidos à lei natural, à lei divina. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas temos compromissos com aqueles que nós estamos vinculados. E os nossos compromissos, eles têm que ser levados muito a sérios. Seja entre cônjuges, entre pais e filhos, porque todo o panorama que a gente está assistindo hoje no mundo, ele está intimamente ligado à nossa ausência de espiritualidade. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos da espiritualidade, a gente vê o que a gente está vendo no mundo de hoje. Então nós temos que retomar o caminho, nos ligarmos mais a Deus através da prece e nós mudarmos o nosso interior, sabendo que nós não estamos aqui para passear. Nós temos um projeto reencarnatório e o nosso projeto reencarnatório é a nossa evolução espiritual. Que nós usemos o nosso livre-arbítrio para o nosso crescimento, sem lesar o outro com as nossas infantilidades. Então, nesse momento, nós vamos receber a fluidoterapia e vamos convidar os médiuns, então, para que se coloquem e nós, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a oportunidade do aprendizado que todos nós tivemos. Gratidão à espiritualidade amiga, gratidão aos nossos benfeitores amigos que nos transmitiram uma mensagem de responsabilidade em relação aos nossos compromissos afetivos. Que todos nós saiamos daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. E estendemos as nossas preces aos nossos familiares, aos nossos amigos e também àqueles que se dizem nossos irmãos. Que possamos retornar aos nossos lares em muita paz. E que assim seja.